Ela cruzou quase 3.000 quilômetros de carro, por 4 dias, com uma arma na bolsa. E quando chegou, entrou sorrindo pela porta da casa da nora. O que aconteceu nos últimos minutos foi filmado, e quando o vídeo veio à tona, o México inteiro parou. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Serial Crimes. Se você está aqui pela primeira vez, já sabe. Aqui a gente conta a história do começo ao fim, com todos os detalhes que a imprensa às vezes deixa passar. E o caso de hoje aconteceu no México em abril de 2026. Uma ex-miss, jovem mãe de um bebê de 8 meses, foi assassinada dentro do próprio apartamento numa das regiões mais ricas e seguras da cidade do México. E a principal suspeita é a sogra. Mas aqui está a pergunta que vai te perseguir durante o vídeo inteiro. Se o marido estava no apartamento, ouviu os tiros, confrontou a própria mãe, por que ele esperou quase 24 horas para ligar para a polícia? Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo porque essa história precisa ser contada. Bora começar. Para entender o que aconteceu naquele apartamento no bairro de Polanco, você precisa primeiro conhecer Carolina Flores Gomes. Carolina nasceu em 4 de abril de 1999 em Ensenada, uma cidade costeira de quase 700 mil habitantes no estado de Baixa Califórnia, no extremo noroeste do México, nas fronteiras com os Estados Unidos. Uma cidade onde todo mundo se conhece, onde o mar define o ritmo da vida e onde Carolina cresceu sendo lembrada por todos como a menina mais alegre da sala. Ela estudou no colégio Benito Juárez, onde se especializou em laboratório químico. Professores e colegas a descreviam como entusiasta, solidária, sempre pronta para ajudar. Depois do ensino médio foi mais longe. Cursou criminologia na Universidade Autônoma de Durango, campus de Ensenada. Sim, a mulher que virou vítima de um crime havia estudado a fundo como os crimes acontecem e como são investigados. A ironia desse detalhe era perturbadora. Mas foi em 2017, aos 17 anos, que o nome de Carolina começou a ecoar além das fronteiras de Ensenada. Naquele ano, ela conquistou o título de Miss Teen Universo Baixa Califórnia, representando seu estado em competições nacionais. O concurso abriu as portas para o mundo da moda e do influenciamento digital. Carolina se tornou presença constante nas redes sociais, especialmente no TikTok e no Instagram. Ela compartilhava o seu estilo de vida, a sua paixão pelo mundo e, mais tarde, a sua gravidez e a chegada da filha. Quem a conhecia dizia que Carolina tinha um dom. Ela entrava em qualquer ambiente e transformava a energia do lugar. Carolina havia construído uma vida que parecia o roteiro perfeito. Carreira, família, um apartamento em um dos bairros mais exclusivos da cidade do México, mas por trás dessa aparente perfeição havia uma tensão crescendo há meses. Uma tensão que a família e os amigos mais próximos começavam a sentir, mas que ninguém imaginou que chegaria ao ponto em que chegou. Alejandro Sánchez Herrera e Carolina Flores Gomes eram um casal jovem. Não há registros como se conheceram, mas moravam em Ensenada, a cidade natal de ambos. Em 2025, Carolina deu à luz a uma menina e a chegada do bebê, que deveria ser um momento de celebração, foi também um ponto de virada em que os problemas com a sogra começaram a se intensificar. A mãe de Alejandro se chama Érica Maria Guadalupe Herrera Corian. Na época do crime, ela tinha 63 anos. Moradora também de Ensenada, ela era uma figura que tentou se projetar publicamente. Registros indicam que ela chegou a concorrer a uma vaga de vereadora no município de Ensenada, o que sugere ambições além da vida privada. Mas a relação de Érica com a nora nunca foi fácil. Segundo relatos da mãe de Carolina, Reina Gomes Molina, os desentendimentos entre as duas começaram a se agravar justamente quando Carolina estava grávida. Érica tinha uma relação de possessividade extrema com o filho. Queria saber de tudo, opinar em tudo, estar presente em tudo. E a presença de Carolina, que era uma mulher jovem, independente, com opinião própria, parecia representar para Érica uma ameaça, uma invasão, como se a nora tivesse roubado algo que pertencia a ela.
E em dezembro de 2025, Carolina e Alejandro tomaram uma decisão: se mudar. Saíram de Ensenada e foram para a Cidade do México, a quase 2.826 quilômetros de distância. É o outro extremo do país. Uma mudança dessa magnitude com um bebê recém-nascido não se faz por acaso. Faz-se para ter paz. A própria mãe de Carolina confirmou isso. A mudança para o apartamento na rua Edgar Allan Poe, no bairro de Polanco, bairro Miguel Hidalgo, um dos mais seguros e exclusivos da capital mexicana, foi em parte uma tentativa de criar distância saudável da sogra. Um recomeço. O que ninguém calculou foi o que Érica faria com essa distância. Voltemos ao dia 11 de abril de 2026, uma sexta-feira. Nesse dia, Érica Maria saiu de Ensenada de carro, sozinha, com destino à Cidade do México. Não era um passeio, eram 2.826 quilômetros de estrada, atravessando estados como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán e arredores da capital. Uma viagem que leva, em média, 4 a 5 dias, dependendo das paradas. Ou seja, Érica Maria planejou essa viagem com antecedência. Saiu dias antes, teve tempo de pensar, de reconsiderar, de dar a meia volta. Só que ela não fez nada disso. O que ela levava na bagagem, além das roupas, para a estrada, só a investigação saberá dizer com precisão. Mas sabemos que ela chegou ao apartamento de Carolina com uma pistola Beretta calibre 9mm. E em algum momento dos dias anteriores ao crime, Érica ligou para Alejandro dizendo que estava com saudade, que queria visitar o casal. E o filho conversou com a Carolina. Os dois, então, concordaram em recebê-la. Familiares e amigos próximos confirmaram depois que Carolina e a sogra não tinham uma relação fácil, mas que ninguém, absolutamente ninguém, imaginou o perigo que poderia ser daquela magnitude. Conflitos familiares existem em quase todas as famílias. O que Érica havia planejado ia muito além de qualquer conflito. Segundo informações captadas pelo vídeo, que se tornaria a principal prova do caso, a Érica chegou ao apartamento na manhã do dia 15 de abril de 2026, pouco depois das 11 horas da manhã. Ela contou para Carolina que havia feito a viagem de carro. A Carolina ficou surpresa, porque quem não ficaria, né, gente? Você de carro, quase 3.000 quilômetros de estado pela frente. Então perguntou se a sogra não estaria cansada. Érica disse que havia feito paradas ao longo do caminho e naquele momento, ali na sala, havia 2 cachorros brincando. E Carolina estava ali de roupão, conversando com a sogra. O bebê de 8 meses estava no apartamento ali também, mas com o pai, o Alejandro. E era uma manhã que parecia que seria comum. O que aconteceu a seguir foi registrado por uma câmera instalada no apartamento. Um monitor de bebê com sensor de movimento colocado para que Carolina e Alejandro pudessem acompanhar a filha quando estava em outro cômodo. Érica não sabia da câmera. Se soubesse, muito provavelmente teria escolhido um ângulo diferente para cometer o que estava planejando. Nas imagens, parte das quais veio a público e gerou enorme repercussão nas redes sociais, é possível ver Carolina e Érica conversando na sala, enquanto os cães apenas brincavam. Aparentemente, tudo normal. Mas em dado momento, a Érica pediu alguma coisa. Segundo fontes próximas da investigação, possivelmente um copo d'água. Carolina se levantou e se dirigiu a outro cômodo. Só que a sogra foi atrás. As duas saem do enquadramento da câmera. O que acontece a seguir, o vídeo não mostra, mas o áudio registra tudo. Primeiro, um disparo, único, seguido de um grito. Depois, mais disparos em sequência, sem pausa. A autópsia confirmaria depois que Carolina Flores Gomes recebeu pelo menos 6 disparos de arma de fogo, incluindo um na cabeça e outros no tórax. A causa da morte foi hemorragia grave decorrente dos ferimentos. 7 cartuchos deflagrados e 4 balas deformadas foram encontradas no local pela perícia. Carolina tinha 27 anos e uma filha de 8 meses. O Alejandro estava em outra parte do apartamento com o bebê no colo e quando ouviu o disparo, ele foi até o corredor. Entrou pela porta e se deparou com a mãe saindo do quarto onde Carolina havia entrado.
O diálogo que se seguiu foi captado pela câmera e se tornou um dos momentos mais chocantes do caso. Alejandro, com a filha nos braços, perguntou para a mãe: o que foi isso? O que você fez, sua louca? Érica respondeu com uma calma que chocou quem assistia aquilo. Ela simplesmente falou: nada. É que ela me irritou. Aí o Alejandro insistiu: o que está acontecendo com você? Essa é a minha família. E foi então que a Érica disse a frase que resumia tudo o que ela havia sentido e tudo o que havia planejado. Ela falou assim: a sua família sou eu, você é meu e ela te roubou de mim. Érica saiu do apartamento, desceu e sumiu. O segurança do prédio, em depoimento à polícia, disse que não ouviu nada de anormal. Alguns vizinhos relataram ter ouvido sons que pareciam ser tiros, mas não deram importância, porque em Polanco, um bairro conhecido como um dos mais tranquilos e sofisticados da capital mexicana, ninguém imaginava que aquele barulho poderiam ser tiros. E Alejandro ficou ali com a filha nos braços, com a esposa no chão e não ligou para a polícia. Alejandro Sánchez Herrera ficou no apartamento com o corpo da esposa por quase 24 horas antes de entrar em contato com as autoridades. A denúncia foi registrada apenas no dia 16 de abril de 2026, quando ele se apresentou à Fiscalia Geral da Justiça da Cidade do México. E quando chegaram os paramédicos, a Carolina, infelizmente, não tinha mais nada para ser feito. O óbito foi declarado no local. Em depoimento à polícia, Alejandro apresentou uma justificativa. Disse que não havia ligado imediatamente porque temia ser considerado o principal suspeito, e que se isso acontecesse, a filha seria levada para uma instituição. Antes de entrar em contato com qualquer autoridade, queria garantir que alguém de confiança estivesse pronto para cuidar da criança. Para isso, segundo ele mesmo confirmou, ele gravou vídeos com instruções detalhadas sobre os cuidados com o bebê. Por exemplo, o horário da alimentação, rotina de sono, cuidados gerais. Fez isso enquanto ainda estava no apartamento com o corpo da esposa. E a mãe de Carolina, a Reina Gomes Molina, confirmou às autoridades que Alejandro havia ligado para ela durante a madrugada para informar sobre a morte da filha, antes de ir à polícia. Mas há outro detalhe que Alejandro admitiu às autoridades e que chocou ainda mais quem acompanhava o caso. Quando a filha começou a chorar de fome, em algum momento daquela noite, ele tentou usar o corpo da esposa para amamentá-la. Isso é mórbido, é perturbador. Mas, e isso precisa ser dito com clareza, há quem argumente que um pai em estado de choque extremo, com uma criança de 8 meses chorando, pode agir de formas que desafiam qualquer lógica convencional. O que sabemos é que ele admitiu esse fato e que a família de Carolina pediu que ele também respondesse legalmente por negligência. O que a polícia precisava ali determinar eram aquelas 24 horas se realmente aquilo foi um gesto de desespero de um homem em colapso ou foi um tempo calculado para que a mãe dele desaparecesse. A câmera de monitoramento do bebê salvou Alejandro de ser o principal suspeito do assassinato. As imagens provaram que era Érica quem havia tirado em Carolina e não ele. Mas o fato de ter deixado a mãe fugir sem fazer nada e de ter esperado quase um dia inteiro para denunciar colocou Alejandro em terreno juridicamente perigoso. As investigações sobre seu papel continuam abertas. Érica Maria Guadalupe Herrera Corian saiu do apartamento e não parou mais. No dia seguinte ao crime, no dia 16 de abril de 2026, o mesmo dia em que Alejandro finalmente foi à polícia, Érica já havia cruzado a fronteira do México, entrou no Panamá e de lá seguiu para a Venezuela. Enquanto isso, no México, a Fiscalia Geral da Justiça da Cidade do México abriu um inquérito, inicialmente classificado como homicídio doloso, decisão que gerou indignação imediata de coletivos feministas e da família de Carolina, que exigiam a classificação como feminicídio, dada a natureza do crime e o contexto de gênero evidente. E no dia 17 de abril, apenas 2 dias após o assassinato, um juiz de controle emitiu um mandato de prisão contra Érica. A Fiscalia, em coordenação com a Fiscalia Geral de La República, acionou
os mecanismos de cooperação internacional e solicitou à Interpol uma notificação vermelha, que é a mais alta classificação de alerta da organização, usada para fugitivos procurados internacionalmente. Em Ensenada, onde Carolina havia crescido, a comoção era enorme. No dia 25 de abril, familiares, amigos, ex-colegas de escola e membros de coletivos feministas realizaram uma marcha pelas ruas da cidade pedindo justiça. A governadora do estado de Baixa Califórnia, Marina Del Pilar, expressou publicamente solidariedade à família. Ela disse: "Lamentamos muito e quero reiterar à família que não estamos sozinhos, estamos com vocês em todo esse processo", declarou. O Colégio Benito Juarez, onde Carolina havia estudado, e a comunidade do Certame Miss Teen Universo prestaram homenagens públicas. Professores, ex-alunos, amigos de infância, todos se manifestaram. A jovem que havia representado Baixa Califórnia com orgulho em concursos nacionais estava sendo lembrada como ser humano extraordinário que ela era. Mas enquanto o México chorava e marchava, a Érica estava se escondendo. E no dia 29 de abril de 2026, a Interpol emitiu formalmente a notificação vermelha. E foi então que as autoridades venezuelanas entraram em ação. Érica Maria Guadalupe Herrera Corian foi encontrada e detida em Caracas, na Venezuela, especificamente em um apartamento de luxo na urbanização El Cigarro, município de El Hatillo, que ela havia alugado através da plataforma Airbnb. Uma mulher de 63 anos acusada de ter cruzado o México inteiro de carro com uma pistola, atirado múltiplas vezes na nora e fugido para outros países. Estava hospedada num apartamento de alto padrão alugado por um aplicativo em Caracas. Quando os agentes venezuelanos do Corpo de Investigação Científicas, Penais e Criminalísticas chegaram para efetuar a prisão, a Érica resistiu à prisão, simplesmente. Ela disse aos agentes que eles não tinham autoridade para detê-la. Negou ter assassinado a Carolina. Ela foi presa assim mesmo. Atualmente, Érica Maria está detida nas instalações da Interpol em Caracas, aguardando o processo de extradição solicitado pelo governo mexicano. O trâmite envolve acordos bilaterais entre México e Venezuela, e o processo ainda está em andamento. À medida que a investigação avançou, alguns detalhes adicionais vieram à tona e tornaram o caso ainda mais perturbador. O primeiro diz respeito à arma do crime. A pistola de 9mm usada por Érica foi encontrada no apartamento do casal. Alejandro disse à polícia que não sabia como a mãe havia conseguido a arma e que, até onde sabia, ela não possuía uma. De onde veio a arma permanece como linha de investigação aberta. O segundo detalhe diz respeito à família de Alejandro de forma mais ampla. Registros jornalísticos recuperados por reportagens do Infobay indicam que o pai de Alejandro, o Juan Sanches Frias, havia sido detido em Ensenada em 2018 por posse ilegal de múltiplas armas de fogo, incluindo armas longas, e centenas de cartuchos. As autoridades, até o momento, não confirmaram nem descartaram uma conexão desse histórico com a arma usada no feminicídio de Carolina. É uma linha investigativa que permanece aberta. O terceiro detalhe é sobre Alejandro. Ele não foi preso, pois as imagens da câmera comprovaram que ele não foi o autor dos disparos. Mas a fiscália continua investigando a sua conduta, especialmente o longo período em que ficou no apartamento sem acionar os serviços de emergência, o que pode ter privado Carolina de qualquer chance de socorro, por pequena que fosse. A família de Carolina declarou publicamente que espera que Alejandro responda juridicamente por negligências. Carolina Flores Gomes tinha 27 anos, era criminóloga, era ex-miss, era mãe de um bebê de 8 meses. Era uma mulher que havia construído com esforço e alegria uma vida que era só dela. Ela havia se mudado a quase 3.000 quilômetros da própria casa em busca de paz. E a paz não veio até ela. O que esse caso nos mostra, e é importante dizer isso com cuidado e clareza, é que a violência contra as mulheres não tem endereço fixo. Não é exclusividade de bairros pobres, de famílias desestruturadas, de lugares sem segurança. Aconteceu em Polanco, num dos bairros mais seguros
da cidade do México, num apartamento monitorado com câmeras. E aconteceu porque uma mulher, por razões que a investigação ainda está tentando compreender, decidiu que a vida de outra mulher valia menos do que o sentimento de posse que ela nutria pelo próprio filho. Não cabe a gente dizer afirmações sobre culpa ou inocência, além do que as autoridades competentes já estabeleceram. O que cabe é o que cada um de nós pode fazer: não deixar esse caso cair no esquecimento. É exigir que a justiça mexicana seja ágil no processo de extradição. É lembrar o nome de Carolina Flores Gomes, não apenas como vítima, mas como uma mulher inteira e cheia de vida que ela foi. Sua filha tem 8 meses, vai crescer sem a mãe, e essa é talvez a parte mais difícil de digerir de tudo isso. Obrigada por ficar até o final e nos vemos no próximo caso.